Hola, antes de comenzar mi presentación, dejo aquí mis felicitaciones a la organización y saludo a la asistencia. Y de antemano a todos los que quieran contribuir con preguntas. Les advierto que el título no es un error, el resto se presentará en portugués y de paso pido desculpas por este abuso de su idioma. Sigamos adelante. No princípio do século XX, foi publicado um texto que viria a marcar indelevelmente as reflexões acerca da possibilidade de haver ou não socialismo nos Estados Unidos da América. O sociólogo e economista alemão Werner Sombart enunciava a questão: por que não há socialismo nos Estados Unidos? Assim se intitulava a sua obra, saída em 1906. E saiba-se, um ícone literário no que ao ponto de vista excepcionalista estadunidense ainda hoje diz respeito. É, pois, sabido que as suas questões ainda atormentam as reflexões dos socialistas estadunidenses e outros autores não socialistas ainda mantêm a questão na ordem do dia, até apontando o país como o farol democrático da humanidade. Tenha-se apenas em consideração que não é o caso que todos os socialistas e outros dialogantes com esta tradição se reportassem a tal obra, ou com esta procurassem um diálogo privilegiado. O que subjaz ao entendimento excepcionalista zombartiano é a ideia de que a melhoria das condições de vida, ou condições de vida melhores relativamente a terceiros, quase sempre além de fronteiras, por si só bastam para significar o esboroar, se não mesmo o fim definitivo, de relações contrastantes e antagónicas entre classes. Parecia diferir do restante. Já Marx e o seu companheiro Engels chamavam a atenção para a necessidade de um movimento trabalhador estadunidense dever ter em conta as particularidades da sua nação, não por estas serem únicas e exigirem uma via completamente excepcional para o socialismo que na prática as contornasse, mas por não existir outra via para enraizar a luta e ligar à vida local que não partisse do conjunto de relações mais imediatamente sentidas por eles, não somente imediatamente dadas, eles, os trabalhadores. Para finalizar estas notas introdutórias, o objetivo desta apresentação, que leva por título Sombart e o excepcionalismo americano versus uma entrevista a Marx, para os contornos prévios de uma adversativa ao mito da exceção americana, como subtítulo, é o de gizar, como fica indicado, os contornos prévios de, precisamente, tal adversativa ao mito da exceção americana, utilizando como método o contraste entre as teses zombartianas e uma entrevista a Marx, cujas reflexões expostas têm muito a dizer sobre o assunto, a nosso entender, mesmo que redigido umas décadas antes e não tendo estas questões na mira. Findas as notas de abertura, vamos ao texto de Sombart, onde este apresentou vários fatores para dar resposta aos problemas da sua obra e os principais aventados pelo economista terão sido essencialmente os quatro que passaremos a expor. Em primeiro lugar, a abertura das fronteiras e as oportunidades para a ascensão social do esforço individual. E aqui vamos optar por cortar as grandes citações que estão plasmadas na versão escrita, eventualmente a ser publicada, posteriormente nas atas do evento. Continuarei sempre pelas minhas palavras. Continuando, a flexibilidade interna de fronteiras conduziu o autor a esta tese, a da ocorrência de uma válvula de escape, uma tese que não era só sua, estava muito em voga na altura, que alegadamente permitia aos estadunidenses evadirem-se às circunstâncias normalmente opressoras do modo de produção capitalista. Circunstâncias que para ele eram exemplarmente ilustradas pelo capitalismo europeu continental. O que refletia até um pouco acriticamente os ideais de um American Dream e assim de um self-made man. Consequentemente, o trabalhador que fracassasse ou que estivesse em vias de fracassar teria sempre no seu horizonte a migração em território nacional e a eventual possibilidade de se ingrar por si só. Em segundo lugar, motivações parecem não faltar para o dito bom humor do americano, que numa passagem o economista tentou ilustrar. Ele, Sombart, fala da subida geral do padrão de vida. Sombart estava convicto que o trabalhador lá se encontrava em muito melhores condições do que o trabalhador europeu. A maior parte das vezes, baseando-se em estatísticas dos dois lados do Atlântico. No moralismo à parte, as indicações que dá de uma domesticidade confortável, de uma dieta afastada da exclusividade batateira e alcoólica e de uma indumentária cavalheiresca, pertencimento ao alcance dos trabalhadores, deviam por si só bastar de formar parte da sua prova, dita factual. Por trás disso,
Também se encontra a ideia de que bastaria possuir-se mais bens, eventualmente além dos essenciais, ou seguramente além destes, para que o conforto valesse em si. Além de que também parecia existir uma aceitação das estatísticas, sem curar a questão de a média, que eles ficam no meio, não é? Esta média dizer normalmente pouco dos de cima, como dirá ainda menos dos de baixo. Mais uma vez, o autor reflete o ponto de vista idealizado da situação do trabalhador e restantes classes dos Estados Unidos. A maneira como boa parte deles pensava acerca de si próprio ou da realidade da sua própria nação. O que não quer dizer que não houvesse realmente um certo nível de vida que se superiorizasse, por exemplo, na posse de haveres, entre outras questões, à do europeu comum. No entanto, a existência de tão melhores condições não seria privilégio de toda a classe trabalhadora, nem às vezes dos próprios que assim acreditavam viver. A verdade é que a informação sobre a luta sindical e partidária de lá não chegava à Europa na proporção com que se enrolava de facto. Em terceiro lugar, Zombart vai apontar como outro fator decisivo as liberdades institucionais garantidas. O papel formal ou não das liberdades, conferidas às relações de produção capitalistas, é uma discussão bastante antiga. E eu, a este propósito, entendo que a América é um real exemplo de liberdades efetivas, quer dizer, não apenas de um ponto de vista meramente formal. Todavia, até determinado ponto, a condição dos trabalhadores em Inglaterra, em referência às liberdades e até um certo nível de vida, já era melhor que a dos restantes congêneres continentais, e não ficaria assim tão atrás do estadunidense como o próprio reconhecia. Porventura, que mais polémica soma na sua afirmação, será ter aceitado que a formalidade dos direitos encontra a sua consagração prática, apesar da segregação racial, do direito de voto não universal, da perseguição aos grevistas pelos Pinkertons e outros agentes, entre demais e bastantes assuntos por resolver na altura, mesmo que o autor até indique algumas questões como exceção. Em quarto e último lugar, e em jeito de síntese, quase todas estas ideias, o fator mais relevante a ter em consideração seria a riqueza e vastidão natural do país. A riqueza devia ser eventualmente aferida pelo facto de o trabalhador estadunidense consumir quase 3 vezes mais do que o trabalhador alemão, o que o levava a concluir que os trabalhadores de lá teriam sido convencidos da sua melhor condição pelo roast beef e pela famosa apple pie, ao que se devia juntar o nexo patriótico conferido pela crença de que o seu país, a América, os Estados Unidos, devia guiar os restantes relativamente ao modo de produção vigente, à conta ainda de uma alegada, como afirma, mentalidade orientada para o negócio. Com o excepcionalismo assente, ou assim assente, segundo o autor e outros, não era apenas apanágio seu, este país não encontrava par no mundo moderno, e as suas condições particulares não permitiam a existência do socialismo no seu território, assim parecia. Pelos vistos não existia, nem havia de existir. Pode até lembrar um pouco as teses do fim da história, os mais recentes, ou até das mais íntimas. A obra do economista serve deste modo como resumo da polémica, uma delas, a vida à época dentro do movimento socialista, e não só, a do excepcionalismo americano no seu todo. Pouco terá valido o seu entendimento final de que o fecho de fronteiras e a crescente homogeneidade da classe trabalhadora, com isto, os maiores impedimentos ao socialismo poderiam deixar de existir. Agora vamos à introdução que aqui serve para contrastar com as ideias anteriores, mesmo que apenas no seu sentido geral e não ponto a ponto, o que poderá ficar para outras núpcias. Falamos da entrevista que foi publicada em 1879 no periódico Chicago Tribune. Nesta, Marx vai realçar as plataformas nacionais, em particular a estadunidense, que se focavam ou deviam focar nas peculiaridades do seu escopo de ação. Na sequência, Marx confirmava não haver nenhuma instituição extranacional que comandasse o movimento social e político de qualquer nação. Aliás, ele se lembra que a Internacional também não o havia feito no tempo em que vigorou, excepto quando os respectivos movimentos socialistas ainda se encontravam demasiado fracos para andar pelos seus próprios pés. Nesse caso, era prestar todo o apoio e orientação aos socialistas das diferentes zonas. A questão recorrente na altura, em que o entrevistador coloca se o socialismo teria sido ou não uma importação da Europa para os Estados Unidos da América, difundida por vários círculos académicos e políticos,
Marx dirá que o socialismo não é uma ideia que se exporte, mas uma condição real. Portanto, conferido um determinado desenvolvimento económico propiciado pelas relações capitalistas de produção, não tendo este de se revelar sempre da mesma maneira, com a mesma intensidade ou diretamente. Não era por falta de representação eleitoral adequada ou de formação política que não estaria presente. Se nos Estados Unidos a roda da história girava no sentido de um modo de produção capitalista cada vez mais desenvolvido, cada vez mais semelhante à e concorrente à Europa, então não havia, segundo ele, como o socialismo não se apresentar enquanto possibilidade. E para isso deve mesmo ser tido em conta, entre outros fatores, a concentração e a centralização de capital. Em síntese, o capital, em relação ao processo de trabalho, concentra-se como meios de produção e riqueza social na posse capitalista. A concentração remete, mais especificamente, para o processo de concentração crescente por meio da acumulação e a centralização para o processo crescente por meio da concorrência em concreto. Recordemos o seguinte: de acordo com Marx, a centralização completa a obra da acumulação. O processo, com Inglaterra como exemplo, é praticamente o mesmo, quer seja por fusão ou concertação empresarial, por exemplo, os trusts, quer seja por via da aniquilação dos pequenos empreendimentos individualizados, levada a cabo pelos maiores. Portanto, não é interessante necessariamente o estádio concreto em que se encontravam os Estados Unidos, acabavam por trilhar um caminho idêntico, embora à sua maneira. Se os primeiros colonos não faziam parte do proletariado tradicional, não faltou muito tempo para que se começassem a adequar a essa condição. É interessante também, não é? Se havia ou não oportunidade para escapar, sem deixar de reconhecer as peculiaridades das terras do Uncle Sam. É como se Marx desferisse uma violenta estocada no mito do excepcionalismo. Esta ideia que absolutiza os Estados Unidos como um país em quase tudo, para não se dizer tudo, diferente dos outros. É verdade que todos são diferentes, mas não absolutamente diferentes, especialmente se se flexionam dentro do correlato das relações. A abertura das fronteiras, a subida geral do padrão de vida, etc., até podem ter estado em conjugação apenas naquele tempo e naquele lugar até aí, pois a sua condição não apenas foi aproximando de outros países, ou os outros da sua, como nem todos estes pontos eram seus exclusivos e totalmente como se propagandeava. É, pois, costume passar-se ao lado das leis gerais da sociedade, de uma determinada maneira de produzir as condições para o viver, o reproduzir humano, mesmo que ainda pudesse não ser a preponderante, como estas agem de forma semelhante em vários níveis, em diferentes nações. É preciso ter ainda em conta que estas leis não representam mais do que o resultado de regularidades distintas que vão ordenando, não absoluta ou pré-determinadamente, a vida social. Com isto, caberá discernir quais as tendências da sociedade. Enfim, com Marx pode-se perceber que é importante não se confundir peculiaridade, até alguma exceção, com algum caráter mistificado, subjetivo, atomizado, absolutizado, entre outros, que possa haver de distinto, realmente distinto. Com vista a terminar a nossa concisa incursão por estes assuntos, mais em jeito de conclusão, do que para efetivo desfecho, do que de mais geral se pode retirar daqui, afinal, trataram-se, mais precisamente, de contornos prévios de uma adversativa e não de um de vida profundamente, podemos ter como principal ganho, com este confronto, o seguinte: ajudar a perceber que nas diferenças pode haver uma orientação semelhante e, às vezes, no que primeiro fácil, aparenta ser semelhante, mas não se encontra do que uma coincidência. E atenção, mesmo esta devida historicamente limitada. A investigação apurada de uma nação, do seu desenvolvimento e circunstâncias, deve ser conjugada com o panorama das suas inter-relações. O socialismo pode ter servido como pano de fundo, estava no centro do caso zombartiano das elaborações marxistas, como é concebido. Não obstante, esta adversativa deve ter maior alcance. Todos os países são excepcionais à sua maneira, uns mais do que outros, mas sobretudo na sociedade global em que vivemos, que então dava os primeiros passos, sem contar com outros que na história já tinha dado mais atrás, nenhum país o será excepcional em absoluto em relação a outro. Obrigado pela vossa atenção. Graças por sua atenção.